Bom dia, sétimo ano. Estamos entrando hoje aí, tá? Com a aula da terça-feira, dia 12, para a turma 702. Terça-feira, dia 12, para a turma 702. E no dia 14 de maio, quinta-feira, para a turma 701. Tá ok? 14 de maio, quinta-feira, turma 701. Estamos entrando com a urbanização no Brasil, né? Então aqui nós estamos vendo um gráfico mostrando o Brasil, a evolução da população rural urbana entre 1940 e 2006. Nós vamos observar os anos, tá? E vamos observar aqui, ó, o verde mais escuro, população urbana, mais clarinho, população rural. Aí o que nós observamos aqui entre a população urbana e a população rural desde 1940? O que nós vamos observar? Que a população urbana vai crescendo e a população rural ela vai diminuindo, tá? Se você vai observando, vamos observar aqui, ó, primeiro a urbana. Ó, a urbana, verdinho mais escuro, ele vai crescendo, a população está crescendo. E quando você olha a população rural, você observa, ó, que no decorrer dos anos ela vai diminuindo. É isso? Então, a cidade e o campo, tá? A urbanização é o crescimento maior da população urbana em relação à população rural, em termos proporcionais. A decorrência do grande deslocamento da população do campo para as cidades, que a gente chama, né, conhece como êxodo rural, especialmente entre 1950 e 1990. Na década de 1940, houve um aumento do número de cidades, um intenso crescimento populacional e conhecer uma ampliação de sua área, que passou a contar com mais construções, ruas, avenidas, redes de energia elétrica, de água encanada, de telefonia, de esgoto e etc. Atualmente, as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e as cidades. Assim, os filmes, noticiários, novelas, propagandas transmitidas pela TV são vistas tanto pelo habitante urbano como pelo habitante rural, tá? Estamos vendo, né, o mesmo assunto, as mesmas coisas. Então, o espaço rural e o espaço urbano, eles se complementam, tá? Ou seja, uma relação de interdependência, tá? Um dependendo do outro. Diferenciação entre as atividades desenvolvidas no campo e na cidade. Nós temos o espaço rural, né, que é atividades do setor terciário, como turismo e lazer, mas principalmente atividades primárias, tá? Principalmente. E o espaço urbano, com atividade do setor secundário e terciário. Os recursos modernos podem ser vistos até mesmo nos lugares mais distantes das grandes capitais. Então, ó, os recursos modernos, né, eles já chegaram até lá no interior, lá no campo, longe, né, distante das grandes capitais, tá? Isso daí é uma antena parabólica, né? Aqui nós temos a cidade, uma cidade de Salvador, tá? Na Bahia, um parque na cidade de Salvador, um show aqui. Aí nós temos que a cidade é, por excelência, tá, o lugar do poder administrativo, ele mesmo representativo do sistema econômico, social e político, ou seja, a cidade, né, é o centro onde se localiza o poder, né, de administração, tanto social, econômico, político. O êxodo rural e a urbanização.
O processo de urbanização no Brasil foi consequência da modernização. Então, o êxodo rural, né, um intenso processo de deslocamento da população do campo para as cidades, num período muito curto de tempo, que nós já vimos. Então, nós temos a expansão das propriedades rurais, né, as propriedades rurais cresceram muito, e mecanização da agricultura, ou seja, muita modernização, né, a modernização, as máquinas chegando no campo e substituindo a mão de obra, né? Então, a partir do momento que chega essa modernização no campo, essa mecanização agrícola, ela começa a expulsar pessoas, né? Os trabalhadores agora, uma fazenda, né, que tinha 200, 300 pessoas, agora vai reduzir o número de trabalhadores. Então, essa mecanização e a expansão das grandes propriedades rurais foram responsáveis pela expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade. Aqui nós temos uma vista interna de um shopping center em Recife, Pernambuco. Barraca de camelô, né? As características dos espaços de venda de mercadoria podem revelar as desigualdades socioeconômicas das cidades, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil. Então, barraca de camelô, isso aqui é uma coisa que nós vemos no Rio de Janeiro, né? É muito comum para a gente, Rio de Janeiro, no centro do Rio, municípios próximos, né? O nosso próprio município, nós vemos muito essa questão, né, de camelô, de pessoas trabalhando assim na rua, né? Então, essas barracas de camelô, isso aqui é uma característica dos espaços, né? Que revelam grandes desigualdades sociais. Então, aqui no nosso município mesmo, até próximo de nós mesmo aqui, a gente observa muito esses camelôs, né? Então, mostra, né, uma desigualdade socioeconômica das cidades. Então, principalmente nos países subdesenvolvidos, é o que ocorre mais. O crescimento das cidades e o planejamento urbano. A expansão das cidades no Brasil não seguiu uma orientação ou planejamento, ou seja, a cidade começou a crescer, mas não houve uma orientação, planejamento, uma organização, né, para isso, para que a cidade, o desenvolvimento da cidade fosse acompanhando o seu crescimento. Um grande número de lotes de terrenos foi ocupado na periferia das cidades, pela população mais carente que vê nessas áreas, sem infraestrutura, a única possibilidade de se estabelecer. Aqui a gente já começa a trazer, né, uma visão dessa forma de desorganização, ou seja, sem um planejamento. O número de lotes de terrenos foi ocupado na periferia das cidades, né, afastado das cidades, pela população mais carente, né, que vê nessas áreas sem infraestrutura, sem uma única possibilidade de se estabelecer, porque são locais onde você tem terrenos mais em conta, né, aluguel, enfim, do que os grandes centros. Então, a falta de moradia é um dos mais graves problemas das cidades brasileiras, mas também afeta a população que vive no campo. Está diretamente relacionada à baixa renda da maior parte da população e não propriamente à inexistência de moradias, né? Então, a questão de moradia aí, tanto na cidade como no campo, é um grave problema, né? E afeta as pessoas o quê? De baixa renda, né? Apesar de serem muito comuns nas grandes cidades, as favelas também existem em municípios menores. A maioria se localiza em barrancos e áreas de risco. Então, olha só, apesar de serem muito comuns nas grandes cidades, as favelas, comunidades, né, também existem em municípios menores. A maioria se localiza em barrancos e áreas de risco,
sem infraestrutura básica, deixando à mostra a desigualdade socioeconômica da qual é resultado. Então as pessoas procuram, né, as áreas de favelas, de comunidade, procuram por quê? Porque para construir uma casa o gasto é menor, né? Para comprar um terreno, para se apossar de um terreno, né? Então nessas áreas está dentro da questão socioeconômica da pessoa, né? A pessoa de baixa renda, então procura esses locais, né? E quando a gente observa esses espaços, a gente observa uma grande desigualdade socioeconômica, né? Uma desigualdade social muito grande. A favela, a comunidade, precisa ser integrada à cidade. São necessários projetos para valorizar o esporte, a cultura, a educação. Além disso, é preciso qualificar profissionalmente os jovens e promover sua inserção no mercado de trabalho e criar infraestrutura. Aí a gente observa que essas coisas não acontecem muito, né? Hoje nós temos grandes projetos dentro dessas comunidades, projetos de reciclagem, projeto de jogos, de atividade esportiva. Nós temos muitas atividades, né? Muitos projetos se desenvolvendo dentro dessas áreas, mas nós precisamos do Estado atuar melhor, né, para qualificar esses profissionais, esses jovens profissionais, né, colocar esse jovem para ser inserido dentro do mercado de trabalho, né, e criar uma infraestrutura, criar uma forma digna de se viver nesses espaços. Aqui nós temos a foto de São Paulo, mas o Rio de Janeiro representa muito essa questão aqui, né, essa desigualdade. Nós temos várias comunidades, né, no Rio de Janeiro, que a gente sabe que vive essas mesmas situações, ou piores, né? Então aqui nós temos um mapa do Brasil mostrando o déficit habitacional por unidade de federação. Então nós temos número de habitantes. Nós observamos que essa cor aqui vermelha, né? Um vermelho, um laranjado, essa cor mais escura aqui, nós temos o número de pessoas mais centralizadas, ou seja, uma população maior, né, dentro desses estados. Então nós temos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui dentro da região sudeste. No Espírito Santo nós temos uma população bem menor. Nós temos aqui também no estado da Bahia e nós temos Maranhão também, né? Então você observa que onde nós temos essa parte, né, mais escura aqui, é onde nós temos uma população maior.